Boa noite, pessoal oficial. Boa noite, pessoal da live. Sejam todos bem-vindos depois desse carnaval, desse recesso que tivemos aí. Estamos novamente aqui, firmes e fortes, né? Para mais um trabalho com a graça de Deus e de Jesus. Vou dar os recados, né, de hoje. Horário de atendimento na nossa casa. Todas as terças e quintas, 20 horas. Sextas, 14. Domingo, 2 horários. 9 e 10 e meia. Né? Nós tivemos aí o carnaval. Hoje é o primeiro dia que a casa está abrindo. Mas amanhã teremos trabalho. Domingo teremos trabalho também. E no sábado nós temos aí a evangelização infantil. Eu particularmente acho que é o trabalho mais importante da casa. Que é apresentar aos pequenos quem é Jesus, né? Então, quem tiver filhos, sobrinhos, agregados, o filho do vizinho, sabe aquela criança que só fica lá, tia, traz ele pra cá, para ele conhecer Jesus, tá bom? O pessoal aqui é bem preparado, de forma lúdica, eles vão apresentar quem é Jesus. Olha que maravilha! Se para nós já foi tão maravilhoso conhecer Jesus já numa idade madura, quem dirá os pequeninos, né? Então, não precisa agendar, é só chegar aqui a partir das 8h30 da manhã. Eles serão muito bem recebidos, tá bom? No domingo, os 2 horários, e com exceção do horário de domingo às 9, todas as outras palestras são gravadas. Então, não deu para vir aqui na casa, não deu tempo, tá parado no trânsito, tá no metrô, sintonize através do nosso canal do Facebook, que nós vamos estar lá com a palestra daquele dia. Mesmo assim, não conseguiu? Não deixem de ouvir e assistir a palestra. Eu, a semana antes do carnaval, eu frisei muito isso, essa questão da gente se conectar, né? Porque muitas vezes a gente vem aqui, pelo menos para mim, é como se fosse uma carga rápida, né? Na minha espiritualidade, que me ajuda realmente a seguir, né? Os caminhos que Jesus nos deixou, ok? Nossa casa vive de doação, inclusive, né, Adriana? Nossa casa está bem cheia, graças a Deus, e a vocês que doam sempre, né? E através dessas doações que a gente consegue manter a nossa casa aberta, né? Através do bazar, a gente reverte e paga aluguel, água, luz, enfim, todas as contas que, como bom brasileiro, nós temos, né? Inclusive, está confirmado? Dia 8 de março. Dia 8 de março nós teremos o nosso primeiro pechinchão, tá? Peças vendidas a R$1, será, né, Andrei? A R$1, né? Vai ser um domingo, então provavelmente nesse dia não teremos trabalho na casa, mas teremos esse outro tipo de trabalho. Então, e coisa boa, hein, gente? Porque eu vim aqui no sábado e ajudei a separar. Coisa muito boa aí, entendeu? Então, não percam a oportunidade de comprar peças boas a R$1. Ou então, indicar para pessoas que têm brechó, ou aquelas pessoas que compram muitas vezes para levar para o interior, porque se gasta muita roupa nesses locais. Então, não percam a oportunidade, tá bom? Guardo vocês aqui no dia 8. Pessoal da live, corre lá e pega a aguinha, tá? Nós vamos fazer a fluidificação da água depois do nosso passo coletivo. Nós já falamos aqui, nesse início de ano nós estamos com uma configuração diferenciada nos trabalhos da nossa casa. Todos, a grande maioria, sabe que era passo de limpeza, né? Prece inicial, palestra, e depois nós nos encaminhávamos para a nossa sala da Madre Teresa, onde nós recebíamos o passe na maca, né? Assim como todos nós também, meros mortais e trabalhadores, nós também precisamos ser tratados, né? Então, todos nós aqui, trabalhadores da casa, nós estamos recebendo tratamento espiritual. Então, por enquanto, tá? A espiritualidade pediu para que a gente passasse todos os trabalhadores, para que a gente também pudesse estar melhor preparado para cuidar das, né? Cuidar não, a espiritualidade cuida. Ser um instrumento melhor, né? Então, nós vamos ter os recados, prece inicial, palestra, vibrações
E nós vamos ter a palavra do mentor, se a espiritualidade permitir, e o passe coletivo, que vai ser a mesma coisa que vocês recebem lá na sala da Madre Teresa. Isso vocês podem ter a certeza. E a prece de encerramento, aí nós vamos distribuir a água fluidificada e vocês podem ir para a casinha de vocês. Tá bom? Então, não se assustem. É só por enquanto. Acreditamos aí que talvez um mês, mais um mês, a gente consiga e aí a gente retoma novamente, como antes, os tratamentos normais. Ok? Evangelho no lar. Né? Muito bom, né? Muito bom fazer evangelho no lar, né? Nós que fazemos aqui evangelho no lar, nós sabemos o quanto somos beneficiados, né? Aquela chavinha que a gente passa, física, né? Porque ninguém dorme de porta aberta aqui, né? Infelizmente a gente não pode, né? Mas a gente esquece a nossa porta espiritual. E aí, o que acontece? Muitas vezes dentro da nossa casa, tá lá. Sabe aquela história? Ai, eu não tenho mão para plantar, nada vá, tudo murcha. Cachorrinho vive doente. Brigas, assim, do nada. Marido olhou para a cara da mulher e fala, o que é? Não é assim? E muitas vezes a gente não sabe o porquê. Muitas vezes é aquele nosso irmãozinho menos evoluído que acompanha a gente até em casa e fica lá. Briga com o seu marido. Ele fica nos induzindo a tomarmos esse tipo de atitude. E a gente não sabe por quê, né? Porque ele está ali, infelizmente, muitas vezes, por ignorância. Porque ele acha que está fazendo certo. E aí, quando a gente começa a fazer o evangelho, ele não consegue mais entrar. Olha que coisa. E aí o ambiente se transforma. Se transforma a tal ponto que a nossa casa vira um ponto de luz no bairro inteiro. E a gente não só se beneficia, não só a nossa família. A começar aqui, né, gente? Vamos e venhamos, né? Juntar pai, mãe, filhos e vamos conversar sobre Jesus, abrir uma palavra do Evangelho, ver o que cada um entendeu, fazer uma vibração. Olha que coisa boa. Não é melhor do que um no quarto, em cada quarto no celular? E isso eu estou falando uma vez por semana, tá? 15 minutinhos no máximo, algo muito fácil, muito simples de ser feito. E lembra o irmãozinho que eu falei? Ele não vai entrar por um tempo. Por um tempo. Por quê? Porque quando todos estiverem em harmonia, ele vai entrar. E ele vai participar. E ele vai deixar de ser aquele lá que vai estar cutucando você para fazer uma coisa errada. Ou seja, olha quantos benefícios a gente traz com um único evangelho. Né? Ai, eu não sei fazer evangelho. Todos nós aqui estamos mais do que aptos para ensinar. E com certeza vai ser um prazeroso para todos nós ensinarmos como é que faz o evangelho. Temos folhetinho, sabe? Passo a passo ali, bonitinho para fazer, tá bom? Então, não percam a oportunidade. A gente tem evangelho aqui na casa para emprestar, para vender, para doar. Então, para vocês terem a noção do quanto que é importante. Ah, mas eu não sou espírita, estou começando agora, só vim tomar um passe. Não é assim que a gente começa? Evangelho no lar não é espírita, tá? Jesus fez o primeiro evangelho no lar, lá no caso do espírita. Então, qualquer um, qualquer religião, pode sentar e conversar sobre o que está entendendo, ok? Então, esses são os recados de hoje. Minto, tem mais um dos mais importantes, além do Evangelho. Dia 25/2, nós estaremos iniciando os nossos cursos da casa. Como a maioria de vocês já sabem, nossa casa, nós temos cursos, né, sobre a doutrina. E nós vamos começar esse ano, nossos cursos duram 18 meses, 1 ano e meio. Então, esse ano nós vamos começar novas turmas, ou seja, quem não aproveitar a oportunidade, só em 2028. É isso mesmo. Só em 2028. 27. 20. Agosto de 27. Agosto de 20. Não. É
né? 26. Agosto 27. Só em agosto de 27. Então, não percam a oportunidade de vir, eu costumo dizer, conhecer realmente quem é Jesus, conhecer Deus, né? Aprender o porquê de tantas coisas que a gente muitas vezes vem fazer um curso justamente por causa de porquê. Eu garanto para vocês, nos cursos vocês vão ter resposta, né, Bruno? Né? Então, não percam a oportunidade. Se interessou, nós temos o WhatsApp da casa, nos folhetos. Quem tiver interessado é só pegar ali com a gente. É só entrar em contato pelo WhatsApp e já faz a inscrição. E detalhe, nossos cursos são 100% online. Então, na comodidade da sua casa, você consegue estudar. Ai, que maravilha. Ok? Então, não percam a oportunidade. Nossa, parece que você faz. Então, nesse instante, convido mais uma vez o pessoal da live. Pega a aguinha lá para a gente fazer a fluidificação. E nesse instante, convido a todos que se sentirem à vontade de fecharem os olhos, abaixar suas frontes e dizer assim, muito humildemente, obrigada, meu Deus. Obrigada, obrigada, obrigada por nos trazer aqui, por nos reunirmos em seu nome, por sermos essa família espiritual. Agradecemos a todos os mentores individuais, aos mentores dessa casa, Dr. José Maurício e toda a sua equipe, que já derrama sobre cada um de nós os seus fluidos revitalizantes, bem como nas casas a que estão assistindo nesse instante. Obrigada, Deus, por nos permitirmos ouvirmos um pouquinho dos ensinamentos do Mestre Jesus e que possamos, acima de tudo, praticá-los em nossa vida, nos tornando cada vez mais espíritos melhores. Que assim seja, graças a Deus. E nesse instante vamos envolver com muito amor e carinho a Shirley, que vai trazer para nós a palestra de hoje. Bom tratamento! Boa noite a todos, novamente, né? Para quem ainda não falei, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez reunidos, uma nova jornada do calendário, né? Porque a nossa jornada nunca termina, mas esse ano é a primeira vez que aqui venho. E agradeço muito a casa, agradeço muito aos mentores, né? Que nos deixam esse ambiente preparado, esse ambiente fortalecido com energias salutares, para que a gente possa vir aqui, se sentir bem, se sentir confortável. Agradecendo os nossos mentores individuais, né? Que nos auxiliam a estarmos aqui. Acredito, muitos de nós tivemos alguns problemas, alguns contratempos e na hora H as coisas tudo convergem para que a gente possa realmente estar nesses pequenos minutos, nesses poucos minutos, né, envolvidos no conhecimento da moral de Jesus, em tudo aquilo que ele ensinou, esclarecido então pela doutrina espírita, que vai sempre nos fortalecendo, né, que vai sempre nos dando coragem para que a gente possa cada vez mais progredir, aprender e se melhorando, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema. Eu tô assim, eu de longe enxergo tudo, de perto não enxergo nada. Então você me dá Eu não enxergo nem de longe, nem de perto. Então nós estamos falando hoje sobre o capítulo 55 do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Que tem por título As Varas da Videira, né? Varas, ramos, né? Da videira, é tudo a mesma coisa. Então, nesse capítulo aqui, nesse título, a gente vai inicialmente verificar que Jesus, quando nos orientava, quando falava, né, as suas experiências, quando queria nos ensinar alguma coisa, lá há 2000 anos atrás, né? Eu falo assim porque muitos de nós estivemos próximos, aprendemos alguma coisa, ou então ouvimos e não aprendemos nada, por isso estamos aqui ainda. Então ele falava para nós, né? E ele falava assim, como se fala para uma criancinha, para ensinar as coisas de uma forma muito delicada, de uma forma muito sutil. E Jesus, então, ele utilizava o método de contar histórias, né? De falar pequenas historinhas, que hoje nós conhecemos por parábolas, né?
E ele, através dessas histórias, ia então nos explicando, nos educando, dando os exemplos, né? E ele pegava os exemplos do dia a dia, do cotidiano, da natureza, das coisas que se faziam na época, das formas como se pensava na época, né? E esse tema de hoje é um desses momentos onde Jesus ele vai falar sobre a videira, né? Um pouco antes desse capítulo 55, nós temos um outro título que é complemento desse, que vai nos apresentar o que era a videira, né? E Jesus, nesse capítulo anterior, no capítulo 54, ele vai então se apresentar como sendo a videira, né? Que promove, que liga todas as pessoas, que liga ou melhor, que liga os ramos, né? Que vai dar depois folhas, depois flores e depois muitos frutos. Todo mundo sabe que videira, ela produz uvas, né? E naquela época de Jesus, a produção de uva era uma das atividades comerciais muito intensas e que mantinha muitas comunidades, né? Porque se plantava uva, depois se vendia a uva, depois da uva fazia-se o vinho, e do vinho também, ou melhor, da uva também poderíamos fazer o vinagre, e por aí vai. Então a gente vê que a uva era uma coisa importante para aquela comunidade. Era uma coisa da qual eles dependiam para a própria subsistência. Porque eles vendiam, eles comercializavam, eles faziam trocas e era com aquilo que eles então se sustentavam. E aí vem Jesus, né? Nesse capítulo 55, que eu separei aqui para não perder todo o conteúdo, ele vai falar assim: eu sou a videira. Né? Ou seja, ele é aquele tronco, ele é aquela base aonde tudo se sustenta. Fazendo paralelo com o nosso mundo, com o nosso dia a dia, eles sustentavam pelas atividades comerciais. Só que Jesus, ele nunca falou para a matéria, ele sempre falou para o espírito imortal. Então, Jesus falava aos nossos corações. Então, quando Jesus fala que ele é a videira, ele está, né, se comparando, né, àquela condição, né, de necessidade que todos nós temos. Por quê? Porque nós dependemos da videira que produz seiva, que produz as condições necessárias para que a árvore, então, produza. Né? E a videira, então, ela produz os galhos, os ramos, né? Aqui eles falam as varas, que é a mesma coisa, né, que os ramos. E esses ramos, então, eles vão produzindo as folhas, depois das folhas elas vão dar flores, depois das flores elas vão dar frutos. E é muito interessante porque Jesus fala assim: eu sou a videira. E ele nos envolve nesse plantio, porque ele vai falar assim: vós sois as varas. Então, é fantástica a afirmativa de Jesus, porque se ele é o tronco, né, que dá vida, se ele é o tronco que gere, que move tudo em torno dele, nós somos a sequência disso, porque do tronco nascem então as varas, né? Então, todos nós, espíritos da terra, somos as varas da videira que é Jesus. Todos nós, independente da religião, independente de acreditarmos em Jesus, de acreditarmos, sabe, num Deus, né? Porque tem pessoas que se dizem não acreditar em Deus, e respeitamos todas as posições, mas Jesus diz que nós todos somos varas. Todos nós somos dependentes da videira que é Jesus. E aí Emmanuel, nesse livro,
ele vai desenvolver esse raciocínio para que a gente compreenda na essência, né, qual é o nosso lugar, né, nessa plantação, vamos dizer assim, né? Qual é o nosso lugar nessa videira que é a existência de Jesus na nossa vida, de Jesus no mundo onde a gente vive, né, no nosso planeta. Porque Emmanuel vai começar dizendo assim: Jesus é o bem e o amor do princípio. Olha que interessante, porque ele vai dizendo que Jesus é o bem e o amor do princípio. Como que é o princípio? Alguém sabe aqui o princípio? Alguém já imaginou o que é o princípio? Porque se nós formos pegar, né, no Antigo Testamento, lá em Gênesis, nós vamos ver que a história do mundo começa mais ou menos assim. No princípio era o verbo. E quem é esse verbo? Porque alguns podem imaginar, não nós, porque a gente já sabe na doutrina espírita, né, que Deus não é uma pessoa materializada, né? Deus é uma inteligência que move todo o universo, que criou todo esse universo, né? Então, quando ele fala que no princípio era o verbo é uma ação, é aquele que age, é aquele que constrói, é aquele que modifica, né, todos os elementos da natureza. E Jesus estava aqui no princípio. Jesus estava, então, criando tudo que nós vemos hoje, criando toda a natureza, criando os ares, criando os mares e fazendo todo aquele processo de engenharia para que nós tivéssemos, então, esse planeta para nós habitarmos, né? Então, Jesus é esse princípio, Jesus é esse amor, Jesus é essa bondade, essa benevolência. E a partir dele, tudo foi criado aqui na Terra. A partir desse amor, a partir desse movimento, né, de reunir todas as coisas para termos, então, as condições ideais para vivermos na Terra, depois para termos, então, as condições ideais para que nós, como espíritos imortais, pudéssemos aqui reencarnar e aprender desse amor. E aprender tudo aquilo que Jesus, sendo essa árvore, vamos dizer assim, né, frondosa, que uma videira não é frondosa, mas ele é uma equiparação, né? Por quê? Porque a videira, ela fornece a seiva para que tudo aconteça. E Jesus fornece o amor. E Jesus fornece, então, todas as condições ideais para que a gente possa viver nesse amor. Por isso que ele vai dizer, nesse capítulo aqui de João, porque aqui nós separamos, né, o item 5, mas ele vai do 1 ao 17, Jesus falando da videira. Jesus falando como as coisas se processam. Jesus falando que nós, quando nos separamos, né, dele, enquanto videira, né, que os galhos, né, que os ramos, quando se separam, eles secam. E por que secam? Porque aquele amor já não flui. Porque nós não conseguimos mais se alimentar do amor de Jesus. Que é, na verdade, né, a expressão do amor divino. Porque nós todos estamos envolvidos, né, no hálito divino. E quando a gente estuda um pouquinho a doutrina dos espíritos, a gente vai perceber que nós todos estamos envolvidos numa coisa chamada fluido cósmico universal, né? Então é esse fluido que está no todo. E Jesus é a expressão disso. Para que a gente possa o quê? Para que a gente possa aprender que uma vida mais tranquila, que uma vida, digamos assim, em condições de buscar o progresso, em condições de buscar a sabedoria, o amor e todas as outras virtudes que Jesus representa para nós, né? Só é possível quando nós estamos, então, coligados com Ele.
quando nós estamos em harmonia íntima com Jesus. Porque muitas vezes acontece de nós já sabermos sobre Jesus, de nós sabermos toda a grandeza, né, do seu ser, dos seus ensinamentos, da sua moral, mas saber é uma coisa, né? E exercitar, vivenciar é outra, um pouquinho diferente, né? Tanto assim que Jesus, numa determinada época, passeando com seus discípulos, né, pelos desertos, encontrou uma figueira. Vocês lembram dessa história da figueira? E a figueira estava lá, bonita, frondosa, e ele passou e amaldiçoou a figueira. Por quê? Porque ela parecia ser uma coisa que ela não era, né? E aí, a gente vai percebendo que quando nós estamos vinculados, quando nós estamos unidos no pensamento, na ação, em tudo aquilo que ele representa, nós vamos então sendo alimentados com essa seiva divina que vai nos dando então a firmeza, que vai nos dando então a coragem de enfrentar todas as nossas dificuldades, muitas vezes. E a gente vai criando alguma coisa que depois a gente vai falar, né, sobre a fé. Né? Muita gente fala assim, eu tenho fé, eu tenho muita fé, tem outros que têm pouca fé, mas todos acham que tem fé. E a gente tem fé quando? Quando a gente está, então, sustentados por Jesus. Só que essa fé, ela não pode ser simplesmente uma fé falada, né? Ela tem que ser, então, sentida. E como bom agricultor, vamos dizer assim, né? Deus muitas vezes vai podar esses galhos que são oriundos dessa figueira, que são da videira, que são oriundos então desse amor de Jesus. Por quê? Se a gente pegar uma planta, né, por exemplo, a planta de repente está crescendo toda desordenada, né? Cresce demais, um galho para lá, um galho para cá, e ela precisa crescer mais homogênea para dar um bom fruto, né? Então, o que a gente faz? Vai lá e poda, né? Alguém aqui já podou alguma plantinha? A gente vai lá, poda, e ela fica linda, ela cresce robusta, ela cresce, né, forte. Só que essa poda, muitas vezes, é dolorida. Quando você poda, sai, né, um pouquinho daquela seiva, sai um pouquinho daquela energia da planta. E a planta, né, por ser planta, ela não vai reclamar. Mas, às vezes, a gente recebe algumas podas na nossa vida e a gente reclama, né? A gente chora, a gente esperneia e esquece que, muitas vezes, essas dificuldades que nos fazem reclamar são essas podas que Jesus proporciona, porque ele é a parte central do nosso crescimento, para que a gente possa, então, se fortalecer, para que a gente possa crescer com mais vigor, para que a gente possa, então, dar outros frutos mais saborosos, né? Okay? A gente vê, né, que as questões íntimas do ser humano são aquelas que mais limitam o crescimento, são aquelas que mais causam dor, são aquelas que mais causam aflições muitas vezes. E são aquelas das quais a gente precisa trabalhar. E por isso que Jesus vai falar aqui. Com justiça, asseverou aos seus discípulos, nessa passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida. E a árvore da vida é assim. Às vezes, as podas, outras vezes, as flores, né? Quanto mais a gente trabalha nisso, mais a gente vai, então, colhendo esses frutos. Porque ninguém na espécie humana, vamos dizer assim, né, que esteja, então, em tarefa de encarnação aqui na Terra, fica abandonado. Mesmo que a gente queira, né,
numa situação diferenciada, se afastar de Jesus, aí os galhos vão se secando, né? Quando isso acontece, vocês já viram? Quando você quebra lá o galinho que estava na água, você deixa separadinho, o galho seca, aí você pega o galinho, joga na fogueira, quebra, põe no lixo, né? Mas, mesmo que a gente se afaste de Jesus, né? Jesus está sempre, sempre conosco. E quem disse isso foi ele mesmo, porque ele disse que nenhuma das ovelhinhas dele iriam se perder. Então, às vezes, né, por necessidade mesmo do aprendizado, esse afastamento acontece. Esse afastamento, né, demanda, sei lá, 1, 2, 3 encarnações. E o que são 3 encarnações diante do nosso tempo, né, que é infinito, porque somos imortais. Né? Então Deus não tem pressa, Jesus não tem pressa, nossos amigos espirituais não têm pressa. Agora, nós é que devemos empreender uma certa necessidade, né, compreender uma certa necessidade de nós nos apressarmos no sentido da compreensão das nossas atitudes, das nossas necessidades, né, na presente encarnação. Por quê? Lá no livro, eu acho que é no livro Libertação, tem a história, não sei se alguém aqui já leu, tem a história de um espírito que estava afastado de Jesus, né? Era um ramo, né, que estava então desligado da bondade do Criador, da bondade de Deus, e estava então atuando, né, de uma forma negativa, vamos dizer assim. Ele chama Gregório, esse espírito, né? Então ele fazia muita maldade. Você assistiu já? Está sendo muito gentil, um espírito desligado, aquilo é um mago negro, tenebroso. Pois você sabe que ele se recuperou? Você sabe que ele entrou em processo de recuperação. Se recuperar, aí já... Então, mas ele recuperou. Sabe por que ele recuperou? Porque ele é filho de Deus. E todos nós estamos ligados nessa seiva. Então, a partir do momento que ele deu a oportunidade para ele mesmo se recuperar, ele já recuperou, porque ele já está em processo dele. E essa recuperação, muitas vezes a gente fala, recuperou na outra encarnação, eu sou bom, bonito, saudável, porque eu me recuperei. Mas a reparação que cada um de nós, né, tem que trabalhar na nossa encarnação, né, ela parte de 3 pilares, né? Primeiro é o reconhecimento de que errou. Essa é a primeira coisa, né? João Batista, quando batizava lá no rio, ele falava para todos que eram batizados, arrependei-vos, arrependei-vos. Esse é o primeiro passo, é o arrependimento. Depois, o segundo passo é a expiação, né? Por isso que algumas vezes nós estamos numa situação difícil, uma situação que a gente não entende por que acontece, por que eu passo por isso. São esses processos que, com a graça de Deus, a gente não lembra. E não é para lembrar, porque se a gente lembra, muitas vezes a gente cai nas nossas lembranças, né? Então, é a expiação. E depois da expiação, a reparação. Né? Então, a gente vai reparar todo o mal que fez, vai reparar tudo aquilo que eventualmente não era a vontade da videira, que é Jesus. Né? Então, a gente vai vendo que nesse processo, nós, enquanto varas dessa videiras, né, temos muitas oportunidades para que a gente possa, então, seguir o ciclo normal, receber o influxo da espiritualidade, receber o amor de Deus e distribuir a todas as pessoas. Esse é o fruto, né, que nos aguarda quando nós somos, então, né, partícipes dessa videira, que é, na verdade, a mais alta expressão do amor de Deus para com todos nós. Né? Então, a gente vai vendo que com
com esse tema aqui, as varas gravideiras, nos traz uma reflexão, né, muito importante para o nosso dia a dia, para o nosso caminhar. É como é que eu, enquanto vara, estou me comportando em relação à videira, né? E essa é uma pergunta que fica no nosso íntimo, que fica para nós mesmos. Ninguém precisa responder para o outro, nem me responder para ninguém, porque a nossa consciência, né, ela é o melhor juiz de nós mesmos, né? Como é que eu estou me comportando diante das dificuldades? Como é que eu estou me comportando? Como é que eu estou buscando as minhas alegrias da vida? Como é que eu lido com as adversidades? Né? Eu estou ligado a Jesus, eu confio, eu tenho fé, eu sei do que se trata, né? Ou eu me comporto como a figueira, que aparento com folhas, mas no fundo, não consigo ainda dar esses frutos. Então fica aqui na noite de hoje, né, essa reflexão para que a gente possa se aproximar mais ainda, né, dessa figura, dessa expressão divina que é Jesus. Dessa expressão de tudo que ele ensinou, que é amor, que é a bondade e que é o perdão, né? E aí, então, a gente vai estar exercendo a caridade na sua maior pureza, né? Que é como Jesus a entendia. Então, fica aqui a mensagem de hoje. Eu agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui e até uma próxima. Obrigada. Obrigada, Shirley. Fica a dica. Né, amiga? Nesse instante, então, vou pedir a ajuda de vocês aqui da casa, do salão, né, pessoal da live. Corre lá, pega a aguinha, que nós vamos, nesse instante, então, fazer as vibrações e a fluidificação dessas águas, né? E eu peço para vocês, então, nesse instante, envolver com muito amor o Mário, para que vai direcionar as vibrações e a fluidificação das águas. Vamos envolver então agora o nosso planeta. Vamos imaginar uma luz prateada envolvendo todo o nosso planeta Terra, indo em conta todos os recantos desse planeta. Seguindo um pouco mais, vamos envolver o nosso continente com uma luz azul, esverdeada, de forma que essa luz possa se encontrar em todos os lares, em todos os ambientes, trazendo harmonia, trazendo o descanso, apaziguamento. Vamos envolver também agora a todas aquelas famílias que se encontram em apuros. Que apuros são esses? Apuros financeiros, apuros falta de amor, falta de amizade. Então que nós enviemos vibrações para que essas famílias encontrem um ponto em comum, para que se organizem e se amem uns aos outros. Vamos envolver também as casas de idosos, os asilos, as creches, para que possamos levar um pouco do nosso carinho, do nosso amor a todas as pessoas que precisam,
que se sentem sozinhos, abandonados. Vamos enviar uma vibração de socorro àquelas famílias que hoje, por qualquer infortúnio, se encontram na rua, dormindo obviamente, buscando o alimento, o seu sustento, de um sim. Vamos olhar por eles, Pai. Vamos olhar por todas as casas espíritas, por todas as religiões. Que todos sejam abraçados de forma que a religião em si não seja distorcida, e sim que cada um respeite a sua fé. Que Deus é um só. Vamos olhar, vamos enviar agora uma vibração em nós mesmos. Por que não? Que sejamos abençoados e protegidos pelo manto de nosso Pai. Peço a toda espiritualidade que ore por cada um, que tenha o amor, a caridade, que abra seus caminhos, protegendo e amparando, e que a espiritualidade maior, por intermédio da corrente de Bezerra de Menezes, que essas águas sejam abençoadas, fluidificadas, de forma que, ao tomarmos, sejamos abençoados em todos os nossos centros de força, eliminando qualquer dor, qualquer sintoma que não esteja indo bem. Muito obrigado a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Que assim seja. E nesse instante, vamos envolver a Rosilene com muito amor, que vai fazer para nós o nosso passo coletivo e, se for da permissão da espiritualidade, trazer a palavra do mentor. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Muitos chegaram aqui com dúvidas no seu coração. O recado que eu trago, que tudo vai se arrumar, tudo vai se alinhar. Pense numa escada, cada degrau que subir, você estará chegando mais perto de Deus. Pensem com calma, com carinho, no amor do Pai. Vocês não estão sozinhos. Sempre estarão com o seu guia ao seu lado. Nesse momento, vejo a nossa equipe espiritual, enfermeiros, derramando sobre nós energia de garra, de força, de aprendizado e principalmente de paciência. Tudo vai vir no momento certo. Tudo é um aprendizado. As coisas boas e ruins. O importante é ter fé e confiar em Deus. Vocês não estão sós. Nunca estão sós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, obrigada, queridos irmãos.
Que Jesus continue iluminando a sua jornada. E nesse instante, vamos envolver a Adriana, que fará por nós a prece de encerramento dessa noite. Deus nosso Pai, encerramos nesse momento, esse encontro dessa noite, agradecendo cada minuto, cada palavra dita, cada aprendizado. Levemos isso ao nosso coração, mas acima de tudo, coloquemos em prática. O Senhor ampare cada um que aqui está e seus familiares. O Senhor nos envolve muita luz, fazendo a gente se lembrar que a gente é luz e que a gente, por onde passar, possa fazer o bem que Jesus nos ensinou, seja quem for. Mas, acima de tudo, o bem precisa ser primeiro para nós mesmos, para a gente poder ajudar os demais. Vão em paz. A casa agradece a presença de todos vocês. É sempre muito bom estar reunido. Desejamos uma noite maravilhosa, uma noite boa, que vocês sintam a tranquilidade ao dormir. E semana que vem, se Deus permitir, vai ser muito bom reencontrarmos. Jesus os abençoe. Até a próxima semana. Vão com Deus e boa noite a todos. Que assim seja. Pessoal da live, muito obrigada. Até uma